Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Começando mais um RJ Entrevista aqui com vocês. Hoje o nosso convidado é Almir Reis, doutor Almir Reis, advogado, especialista em direito previdenciário. A gente vai falar exatamente sobre a reforma da Previdência, a reforma que modificou tanto essa relação trabalhador-empregado, empregado-trabalhador. A gente não sabe. Marcela Jungmann entrou aí, Berta, muita gente entrando, Berta Maria Barbosa, Mendes Cris, Eliel Lives Decora, o pessoal entrando, chegando aqui. Eu tô esperando o doutor advogado Almir Reis entrar e a gente conversar com ele sobre essa reforma da Previdência que realmente modificou essa relação trabalhador e empregado. E a gente precisa conversar, tirar muitos pontos de esclarecimento, porque geralmente a gente não sabe ainda como lidar com isso. Será que a gente deve pagar uma previdência por fora? Será que a gente não deve pagar uma previdência privada? Como é que a gente deve estar? Oi, pessoal, o pessoal tá entrando. Daniel Fernandes, Roberta Jungmann, Daniel Fernandes, advogado, Vilma Aparecida, Joseli Lacerda, amiga, Mari Santiago, Bruno Rafael, Conceição Falcão, muita gente, dando oi também. Olá, o pessoal tá dando oi, eu tô dando também. Agradecer mais uma vez a Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, a Copergás, que é sempre uma parceira que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco e está sempre nos proporcionando esta live aqui, esta conversa semanal com vocês. É muito interessante que essa live aconteça. Eu vou botar aqui um filtrinho para ver se a gente fica com a carinha melhor, né? Porque é bem melhor. Agora, olha aí como mudou. É outra coisa. Deixa eu ver se nosso convidado já está por aqui. Ainda não há perguntas, mas vamos ver se ele está por aqui. Não está. Ele não apareceu ainda aqui, mas estamos esperando o nosso convidado entrar. Ele disse que 7 horas em ponto estaria aqui. Eu estou aguardando ele chegar para a gente conversar. Pupi Rosenthal, uma amiga jornalista querida, Alessandra Pires, Produções, Adriana Cisneiros. Olha a Joseli Lacerda dizendo que eu estou ótima. Muito obrigada, Joseli. Eita, eu ia trocar Empório HD, que eu gosto muito. Eu ia trocar meus óculos, agora que eu vi que eu entrei com esses óculos de casa, mas agora já tô. Pronto, pessoal. Enfim, eu acho que é interessante vocês mandarem perguntas, porque a gente tem muita dúvida em relação. Ricardo Costa Pinto, emporegador dizendo aqui, gata, obrigada, vocês são suspeitos. Matando a saudade também, Pupi, tô aqui matando de você também. Faz tempo que eu não lhe vejo, você sumiu da academia e eu também sumi de lá, mas a gente vai voltar. E falar um pouco sobre essa questão dessa nova lei que mudou a relação entre empregado e patrões. A gente continua nessa dúvida grande, né, de saber como lidar, se paga a previdência, se não paga, o que é que mudou, se a gente vai ter que realmente trabalhar mais, se não vai ter que trabalhar mais as pessoas a partir de agora. Quem é estatutário, por exemplo, se vai poder ter uma nova aposentadoria, se a pessoa, por exemplo, se aposentou pelo Estado e ela vai conseguir. Deixa eu dar um oi para todo mundo que tá assinando aqui. Curioso para ver a culpa do trabalho. Estão perguntando aqui, eu também tô curiosa a perguntar. Eduardinho Sena entrou. Muita gente tá entrando e eu tô esperando aqui nosso convidado chegar, saber dele, se ele vai aparecer aqui. Tô esperando o doutor Almir Reis para convidar a gente, que ele ficou de entrar aqui às 7 horas, deve estar chegando. Já ele deve estar chegando para conversar com a gente e falar exatamente sobre esse assunto tão caro a todos nós, brasileiros, seletistas ou não. Ele chegou, a Almir Reis chegou e nós vamos entrar agora, convidá-lo aqui para participar da conversa. Vou enviar só. E ele está já chegando. Entrou, vamos ver, ele vai aparecer agora. Coisa boa que a Almir Reis chegou aqui, nosso convidado. Já enviei a solicitação. Vamos lá. Ele deve estar entrando, coisa boa. Enquanto isso, eu vou dando um oi aqui. Tá Cristina Salazar, dando um oi. Oséias Moraes. A live poderia ser apenas com você. Oh, meu Deus, coisa boa. Obrigada, meu Deus. Coisa boa ver vocês aqui. Deixa eu ver, o doutor Almir Reis não está entrando. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Eu já convidei ele. Estou esperando só ele entrar.
Bom, enfim, aí a gente tem outras questões, né? Se pode ter uma aposentadoria, uma privada e outra estatutária, quem é estatutário, que às vezes continua trabalhando, como é que a gente deve ficar a remuneração, né? Quem iniciou a vida profissional por exemplo, antes de 94, como é que fica a situação? Tudo isso ele vai esclarecer para a gente. A Almirreis não está conseguindo participar. Mas a gente vai continuar tentando. Ele vai entrar sim. A internet dele, vamos ver se ele consegue entrar pelo 4G. Ele tem que aceitar. Peraí, deixa eu ver a solicitação dele aqui. Deixa eu ver aqui. Almir Reis. Enviar a solicitação. Já enviei para ele. Olha ele aqui, eu estou enviando. Almir Reis. Agora sim! Agora ele entrou! Fixado, Querida, Almir Reis. querida Após... Roberta. Meu querido Almir Reis. Deixa eu tirar aqui, peraí. Deixa eu te pagar isso aqui. Vamos baixar isso aqui. Agora apareceu ele! Olá, Aí boa sim. noite, Almir Reis. Tudo bom? Olá, Doutor Almir Roberta. Reis, como é que vai? Tudo bom? Querida, o prazer todo meu de estar aqui com você nessa live muito massa. Vamos falar um pouquinho de direito previdenciário, vamos falar um pouquinho também sobre o OAB, se Deus quiser. Estou à sua disposição, estou às suas ordens. Doutora Marcela Pois é. Jungmann está por aqui já com a gente, muita gente boa participando. Sou todo seu, sou todo ouvidos aí. No que eu puder ser útil, no que eu puder contribuir para a sua grande audiência, eu estou à sua inteira disposição. Por mim, a gente fica até meia-noite hoje, se precisar. Pois é, olha, doutora Fernanda Bergamo, redação, está aqui. Suas lives são maravilhosas. Ela está me devendo uma live sobre português. Eu quero falar com ela sobre educação e língua portuguesa. Vamos lá. Antes Fernanda de é um dos melhores começar... nomes do Brasil, tá? Hã? Fernanda, eu sou fãzaço dela. Acompanho o trabalho de Fernanda também, escuto ela pela CBN de vez em quando. E Fernanda, eu sou um grande fã do trabalho dela. Deixa um abraço aí para ela. É uma querida, em todos os sentidos. Todos nós somos fãs dela. Muito fã também. Sou muito fã e vou entrevistá-la aqui. Ela está no meu radar, ela sabe disso. Agora, antes de começar, doutor Almir Reis, eu vou falar um pouquinho do seu currículo. É um mini currículo, só para a gente dar uma entrância aqui de quem é doutor Almir Reis. Porque se a gente fosse falar o currículo dele, ia passar a noite todinha até meia-noite. Realmente, mas aí só para a gente começar, tá certo, doutor Almir? Tô Quem é sim. doutor Almir Reis? É advogado, especialista em direito previdenciário e constitucional, tem certificado pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, diretor de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, palestrante e professor. E hoje ele vai dar uma aula aqui para a gente sobre direito previdenciário, que a gente tem muito a falar sobre isso. Doutor Almir, o que é que mudou desde 2019, quando houve a reforma previdenciária? O que é que mudou para o trabalhador brasileiro que pagava a sua previdência? Olha, Roberta, mudou muita coisa. E a gente começou a discutir reforma da Previdência muito antes do governo Bolsonaro, inclusive. Ainda na época da presidente Dilma, tivemos uma mini reforma do sistema previdenciário. Depois, com o Temer, tivemos uma outra mini reforma. Ele também tentou fazer uma reforma mais brusca, que era a PEC 287 de 2016. Não teve apoio político, porque naquela época teve o áudio do Joesley Batista, que apareceu. Ele terminou concentrando as forças em salvar o mandato dele e deixou a reforma da Previdência para o próximo presidente. E aí veio o presidente Bolsonaro, primeiro ano de mandato, ele já manda uma proposta de emenda à Constituição, mudando de forma radical o nosso modelo previdenciário. E eu digo a você, Roberta, com muita tranquilidade, que foi a mudança mais brusca que a gente teve no nosso modelo previdenciário desde a nossa Constituição lá de 1988. A premissa básica da reforma da Previdência que foi promulgada durante o governo Bolsonaro é exigir que você trabalhe mais, que você contribua durante mais tempo para ter acesso àqueles mesmos benefícios previdenciários naquele patamar que você tinha anteriormente à reforma da Previdência. Então, a essência básica da reforma da Previdência, sem dúvida alguma, é exigir mais tempo de contribuição e também um tempo maior de contribuição para que você continue recebendo aquela contraprestação, aquela contrapartida em valores semelhantes ao que você tinha anteriormente à reforma da Previdência. Mas é bom destacar também, Roberta, que a reforma da Previdência ela deixou muitas brechas aí na legislação, que muita gente tem se aproveitado delas, sem cometer nenhum tipo de irregularidade, sem nenhum tipo de ilegalidade. E tem situações agora, para você ter noção, Roberta, que a pessoa paga o salário mínimo a vida toda e com uma contribuição única só consegue levar a renda de salário mínimo para R$ 3.700, R$ 3.800, R$ 3.900. Então, a reforma da Previdência, na sua essência,
ela reduz o valor dos benefícios, exige mais tempo de contribuição, mas ao mesmo tempo permite aí que você tenha brechas que melhorem ou possam melhorar a vida do trabalhador, que faz o que a gente chama de planejamento previdenciário. Mas na essência, basicamente, você muda radicalmente o modelo previdenciário, você passa a ter requisitos mais gravosos para acessar os benefícios, mas também deixou algumas brechas legais que a gente vai ter o prazer de conversar com você aqui durante a nossa live. Pois é. Então, eu queria saber, começar perguntando assim, o que realmente mudou para o trabalhador? Então, eu pergunto, uma pessoa que é estatutária, ela é estatutária, se aposentou como estatutária, mas ela sempre teve um trabalhinho por fora. Ela era estatutária, mas tinha um trabalho fixo. Ela pode, se aposentou como estatutária, ela pode conseguir uma aposentadoria também particular futuramente? Vamos lá, excelente a tua pergunta. E primeiro eu vou explicar o que é estatutário, porque muita gente em casa talvez não esteja acostumado com esse termo. Antes disso, eu queria saudar queridos amigos que estão aqui na live. Vi meu querido amigo irmão Cadito está por aqui, vi Tiago Guzmão, Soraya, André está por aqui também, minha amiga Jumi, muita gente boa está passando por aqui e eu vou conseguir saudar aqui durante a live. O trabalhador... E eu também, Lu Rocha, fotografia, Joseli Lacerda quer saber também se estatutário pode ter direito a outra aposentadoria, Matheus Brandão, Mestre Almir, muita gente falando que você é futuro presidente da OAB, mas isso a gente conversa depois, agora exatamente. Estão dizendo, OAB fica meus amigos estão dizendo, ó quem está aqui, ó, quem está aqui com a gente, é o ex, não é vocalista não, ele não era vocal, eu esqueci o que ele tocava, mas Caluquinha, lá de Só Namorosidade, fez a alegria aqui dos jovens pernambucanos durante muito tempo. Um abraço para você, Caluquinha. O Washington está por aí também, Matheus, muita gente boa. Mas só para responder a tua pergunta, o trabalhador, na verdade, vinculado a um estatuto, via de regra, é um servidor público. É um servidor público que não está regido pelas regras da CLT e tem regras próprias para aposentadoria. Então, esse servidor público vinculado a um estatuto, trabalhador estatutário, ele, como regra, tem a aposentadoria dele do serviço público e se ele tem uma atividade privada paralela compatível com o serviço público, ele pode, sem dúvida alguma, ter uma segunda aposentadoria. O que não pode acontecer é o seguinte, Roberta, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha lá um analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele já é servidor público e ele não tem nenhuma atividade que vincula ele ao regime geral. Então, como servidor público, ele está vinculado ao Estatuto dos Servidores Públicos, vai ter uma aposentadoria decorrente desse vínculo dele estatutário. Mas se ele, eventualmente, tem uma atividade paralela que obriga ele a ser filiado ao INSS, a título de exemplo, ele é sócio cotista de alguma empresa, ele recebe algum tipo de prolabore. Então, se ele tem algum tipo de atividade que vincula ele ao modelo previdenciário e ele contribui em razão dessa segunda atividade, ele vai ter uma segunda aposentadoria. O que não pode acontecer como regra é você ser servidor público, não ter nenhuma atividade paralela que obrigue você a... Geral, estava desligando aqui uma ligação que estava entrando. Não ter nenhuma atividade... Vou botar aqui agora. Estão ligando aqui. Bote no modo não perturbe para não entrar ligação. Mas eu não sei, o meu não perturbe não funciona, não. Porque eu boto não perturbe, o pessoal perturba. Eita, então pronto, vai. Então bote assim, diga, mande logo uma da pessoa. Não ligue para ele, não, que ele está numa live. Pronto, botei aqui agora. Pronto, ó, te dei um recado. Você mandou... Vamos voltar para o estatutário. Então, assim, só para recapitular, o servidor, na verdade, que está vinculado a um estatuto, ou seja, ele tem regras específicas para aposentadoria, ele não vai se aposentar pelo INSS, ele vai se aposentar ou pelo município a que ele está vinculado, ou pelo estado a que ele está vinculado, ou até mesmo pela União. Se concomitantemente ele tem uma atividade paralela, uma atividade que exige filiação ao INSS, por exemplo, ele é MEI, a título de exemplo, ele tem uma segunda atividade que vincula ele ao INSS e ele tem que verter contribuição em razão dessa segunda atividade. Mas vamos imaginar que ele não faz nada, ele é só servidor público, analista do Tribunal de Justiça. Ele quer eventualmente se filiar ao INSS como trabalhador facultativo, sem ter uma atividade que vincule ele obrigatoriamente. Isso ele não pode fazer. Então, se ele tem uma atividade paralela ao serviço público que vincula ele ao INSS, ele pode contribuir e ter uma segunda aposentadoria. Mas se, a título de exemplo, ele só é servidor público e não tem outra atividade na iniciativa privada, aí sim ele não poderia recolher
como contribuinte individual, e sim como segurado facultativo. Só que quem é servidor público não pode ser facultativo ao mesmo tempo. Então, em resumo, tudo vai depender do caso concreto. Se ele tem atividade no serviço público e uma atividade privada, pode ter duas aposentadorias. Se ele só tem atividade no serviço público e não tem nenhuma atividade paralela que vincule ele à Previdência, aí, nesse caso, ele não poderia ter uma segunda aposentadoria. É um resumo da questão. E eu só queria saudar aqui, ó, um dos maiores nomes do direito do Brasil, está aqui na live com a gente, meu querido amigo, professor Renato Saraiva, que foi professor aí de uma legião de juristas do Brasil, está aqui prestigiando. Inácio Feitosa, ex-conselheiro federal do OAB, outra grande Doutor Renato, doutor Inácio, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por estar aqui prestigiando a nossa live. E estão perguntando aqui, olha, moro nos Estados Unidos há 35 anos. É possível me aposentar no Brasil? Olha, depende do teu histórico contributivo aqui no Brasil. Muitas vezes você está morando há 35 anos, mas quando foi para os Estados Unidos, já tinha um tempo contributivo que permite acessar a aposentadoria quando você associa o tempo de contribuição ao requisito etário. Então, eu precisaria saber quanto tempo de contribuição você tem aqui no Brasil para a gente poder estabelecer se é possível conciliar essa aposentadoria americana, que você certamente está contribuindo para o modelo aí, com a aposentadoria brasileira. Então, se aposentar, como regra, exige contrapartida. Ninguém se aposenta tão somente, eu cheguei em tal idade. Isso não existe. Claro que a gente tem a figura do segurado especial, que é o trabalhador rural, a título de exemplo, que se aposenta em razão do exercício de uma atividade, mesmo que não tenha contribuição associada. Mas isso é uma exceção. Como regra, para se aposentar, a gente tem que ter uma contribuição prévia e lá na frente você tem a contrapartida. O que acontece muitas vezes, Roberta, é que algumas pessoas recebem um benefício de prestação continuada, BPC, que a gente chama de LOAS, e as pessoas pensam que estão aposentadas, mas não. Naquele caso concreto, ela tem acesso a um benefício de cunho assistencial que é personalíssimo e que não gera sequer a obrigação de pensão por morte quando essa pessoa venha a falecer. Então, lembrando disso, que a aposentadoria exige como contrapartida contribuição prévia. Em alguns casos, aqui no modelo brasileiro, excepcionalmente, você consegue ter acesso só pelo desempenho de uma atividade que você tem a isenção do pagamento da contribuição previdenciária por uma escolha do legislador. Mas a nível mundial, primeiro você tem contribuição, depois você tem aposentadoria. Certo. Agora, quem iniciou a atividade profissional antes de 94, como fica a remuneração? Pela nova regra ou pela antiga regra? É isso que muita gente quer saber e pediu para eu lhe perguntar. Eu iniciei antes de 94. Eu estou pela questão previdenciária de antigamente ou de agora que o Bolsonaro aprovou? Roberta, antes de responder a tua pergunta, que é importantíssima e vai certamente tirar a dúvida de muita gente, eu queria só abrir aqui e pedir a você licença para registrar aqui que a gente perdeu hoje aqui em Pernambuco a filha da advogada Carlúcia, lá de Surubim. É uma querida colega, ela faleceu, a Sofia Lapenda. Eu queria aqui registrar meus sentimentos em nome da família enlutada. A gente já estava com a live marcada, por isso que a gente deu continuidade, mas fica aí, doutora Carlúcia, o nosso registro, nosso lamento, né, nossos sentimentos. Tenho certeza que ela vai estar orando aí por nós, ela vai estar realmente sempre nos nossos pensamentos. Mas, de uma forma geral, é uma pena, foi muito jovem. Mas, assim, de uma forma geral, respondendo a tua pergunta, existe uma tese jurídica chamada de revisão da vida toda. O que danado é essa tese jurídica chamada de revisão da vida toda? Olha, não fale juridiquês, não. Fale língua da gente, de quem é leigo. Pelo amor de Deus, fale língua dos seus colegas, não. Fale que a gente língua normal nossa. Eu vou explicar basicamente o que é. Vamos lá. O modelo previdenciário brasileiro ele tem muitas particularidades, ele costuma ser alterado com uma certa constância. Alterar modelo previdenciário, apesar de a gente ter isso como, não como regra, mas como natural no mundo todo, porque o modelo previdenciário ele tem que ir se adequando, de uma forma geral, Roberta, à questão demográfica. Então, se eu tenho, na verdade, uma expectativa de sobrevida crescente, eu tenho que ir atualizando o modelo previdenciário para estar adaptado à nova realidade demográfica do país. Mas aqui no Brasil, o que a gente percebe é que falta muitas vezes segurança jurídica. A regra hoje é uma, daqui a 2 meses, 3 meses, muda o presidente, muda a regra, vem uma medida provisória, vem uma emenda à Constituição. Então, assim, uma bagunça assim, sem precedentes. Aqui no modelo brasileiro,
até 1999, o valor do benefício ele era calculado como regra, tendo como referência as 36 últimas contribuições. Então, na hora de se aposentar, era irrelevante o que você pagou a vida toda. O que eles queriam saber é o que aconteceu na tua vida nos 36 meses que precediam o ato de aposentadoria. A legislação foi alterada em novembro de 99 e passou a dizer o seguinte, ó, para acabar com essa injustiça de só pegar as últimas, vamos estabelecer que a partir de agora valem todas as contribuições do Plano Real para frente. O Plano Real é de julho de 94. Então, o nosso modelo previdenciário passou a estabelecer que apenas as contribuições de julho de 94 para frente seriam levadas em consideração na hora de calcular o valor da eventual aposentadoria. Só que muitas pessoas, elas na verdade tinham as contribuições mais altas justamente no período que precedia julho de 94. Vamos imaginar aqui em Pernambuco pessoas que trabalharam no Bandep e tinham uma renda muito elevada, e aí aderiram a algum PDV, algum programa de demissão voluntária, e depois chegaram para se aposentar e não vinham mais contribuindo, porque já tinham o tempo necessário para a aposentadoria. Então, o que acontece? O INSS ele só leva em consideração o que você pagou de julho de 94 até o momento da aposentadoria. Só que, judicialmente, há uma tese no sentido de, quando for mais vantajoso para o segurado, ele tentar resgatar também as contribuições anteriores a julho de 94 para conseguir um valor de RMI, de renda mensal mais interessante do que aquele que foi lá considerado pelo INSS. Então, como regra, só entra na conta para calcular quanto você vai ganhar financeiramente o que você pagou de julho de 94 para frente. Mas, judicialmente, é possível reclamar, através dessa tese chamada revisão da vida toda, que as contribuições que são anteriores ao Plano Real também entrem na base de cálculo. Aí vai depender muito, cada juiz tem um pensamento, essa matéria está hoje no Supremo Tribunal Federal, pendente ainda de julgamento definitivo, mas há uma boa perspectiva, há uma boa possibilidade do Supremo validar essa tese, e aí muitos brasileiros, sobretudo pernambucanos, nossa terra querida, terem também acesso a revisões de aposentadoria, tendo como referência o aproveitamento das contribuições que são anteriores a julho de 94. Agora tem uma pergunta aqui. Uma pessoa que sempre trabalhou em empresa privada, que contribua com o máximo e passou a ser autônomo, e de repente parou a pagar sobre o mínimo. Vale a pena voltar a pagar sobre o máximo? Olha, é muito importante fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário, para saber se vale a pena ou não. Porque antes da reforma da Previdência, como é que eu calculava o valor da aposentadoria? Você pagava 80% dos maiores salários daquela pessoa. Eu estou muito escuro para você, Roberta, ou não? Tá um pouquinho, podia ficar mais claro. Exatamente, eu não estou entendendo aqui o que é, porque ele está desligando sozinho do telefone aqui. Eu estou, na verdade, tentando ficar mais claro aqui. Eu vou pedir aqui só uma ajuda aqui, a nossa... Agora, ó, melhorou. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou, porque a segunda parte vai ser política e a gente tem muito que conversar ainda. A gente não, veja, se por acaso eu ficar escuro aí, você me diga aí, tá? Mas assim, bom. Me repete só a pergunta, Roberta, por favor. Bom, uma pessoa que trabalhou em uma empresa privada, que contribuía com o máximo e passou a ser autônomo, e de repente parou a pagar sobre o mínimo. Vale a pena voltar a pagar sobre o máximo? Roberta, cada caso tem particularidade. Seria importante fazer um estudo. Eu tô claro ainda, tô escuro. Escureceu de novo. Tá claro, tá claro. Então, pronto. Então, é o problema do meu celular aqui. Então, veja. É importante fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário. Agora travou. Roberta. Vamos voltar. Tá desaparecendo, voltei, tá voltando. Eu descobri o que era. Era o modo Lua aqui que eu tinha colocado. Ele estava baixando aqui, ele tirando o celular e desligando sozinho. Mas assim, só recapitulando para não ficar sem resposta. De uma forma geral, cada caso a gente precisa fazer um estudo individualizado, porque em algumas situações pode valer a pena voltar a pagar sobre o teto, e em outras situações pode não valer a pena voltar a pagar sobre o teto. Como regra, como é que funciona o cálculo do benefício? Você aproveita, se você preencher os requisitos até a reforma da Previdência, 80% dos maiores salários do que a gente chama de PBC, período básico de cálculo. E para quem só preencheu os requisitos pós-reforma da Previdência, você pega todo o período contributivo e faz uma média aritmética simples desse período. Então, é importante que a gente possa analisar friamente o histórico contributivo de cada segurado para dar uma resposta precisa de qual o melhor caminho. Não dá para responder de forma superficial, porque para A pode funcionar de um jeito e para B pode funcionar de outro completamente diferente. Qual a minha recomendação? Pode falar.
Não, então o que a gente vê é que cada pessoa funciona cada caso, né? A gente está notando, cada pergunta aqui, a gente vê que cada caso é um caso, não é isso? Não, 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 não. Tem respostas que são gerais, que a gente consegue fazer. Geralmente, cada caso é um caso quando eu faço uma pergunta individualizada, da situação de A ou de B. Ah, eu paguei sobre tantos salários, depois eu paguei sobre tantos salários. Como é que fica a minha renda nesse caso? Então, como regra, quanto mais você paga, quanto maior o valor da contribuição, maior vai ser a tua contrapartida. Mas existem brechas na legislação que, às vezes, quem paga menos consegue um valor alto de benefício. Eu dou aqui um exemplo para você. Existe uma regra trazida pela reforma da Previdência que permite o descarte das contribuições previdenciárias que excedem a carência mínima para recebimento do benefício. Pareceu difícil, mas eu vou simplificar para você aqui. Vamos imaginar aqui que uma pessoa começou a trabalhar em 1979 e ela quer se aposentar agora em 2021. Ela teria aí por volta de 40 anos de contribuição, a título de exemplo. A legislação previdenciária, desde o momento em que sofreu alteração em novembro de 2019, diz o seguinte, olha, o que eventualmente exceder 15 anos, que é o tempo mínimo necessário para se aposentar, se você quiser descartar do teu período contributivo, tu pode descartar, sem problema nenhum. O que é que muita gente faz? Está fazendo uma contribuição só no período que vale, que é de julho de 94 até o momento do requerimento da aposentadoria, e pede para descartar todas as outras, porque ela já tem mais do que os 15 anos. E descartando todas as outras, o benefício dela termina sendo calculado com base naquela única contribuição que ela fez sobre o teto máximo. Então, vamos imaginar que a pessoa pagou sobre o mínimo a vida toda, mas já tinha mais de 15 anos de contribuição. Então, ela diz, olha, o que é anterior a 94 já dá 15 anos de contribuição. O que é posterior a 94, eu não quero porque vai diminuir minha renda. Calculo o valor do benefício com base nessa contribuição isolada que eu estou fazendo aqui. E essas pessoas que receberiam o salário mínimo antes da reforma da Previdência podem chegar a ter, de renda final, quase R$ 4.000 com essa brecha que a legislação deixou. Então, por isso que a minha recomendação é que, antes de eventualmente você dar entrada no requerimento de aposentadoria, não deixe de procurar um profissional da sua confiança. Muitas vezes é um advogado especialista na matéria. Em outras situações é um contador que entende da sua confiança. Mas é importante ter muita calma, muito cuidado. Eu já peguei situações em que a pessoa ganharia um salário mínimo, R$ 1.100, e por conta de uma contribuição previdenciária conseguiu pular para quase R$ 4.000. Ou seja, uma diferença de R$ 3.000 a mais por mês. Por isso que é tão importante aproveitar parte das brechas que a reforma deixou. Não tem nada de legal nisso, para que você possa buscar o maior valor final de renda mensal. E eu queria deixar um abraço aqui para minha amiga, que acabou de entrar aqui na live, doutora Rosimária, minha presidente lá minha ex-presidente da OAB de Palmares, uma querida amiga. Soraya está com a gente interagindo. Meu irmão Fernando Holanda está por aqui também. Isis. Muita gente boa passando por aqui. Obrigado aí pelo prestígio. Pois é, e a gente vai falar disso agora. Eu só queria, só para terminar essa parte de aposentadoria, a gente vai falar agora de OAB, eleições da OAB e tal. Só para saber uma pergunta que todo mundo perguntou. É verdade que a pessoa no Brasil só consegue o máximo de aposentadoria R$ 6.000? Não, veja, o teto máximo do INSS hoje é por volta de 6.400 e uma besteirinha, quase R$ 6.500. Então, pagando contribuição INSS, pelo que a gente chama de regime geral de previdência, de fato o limite é esse, 6.400 e um pouquinho. Mas, logicamente, você tem possibilidades de buscar no mercado privado aposentadorias complementares. É o que a gente chama de previdência privada, como regra, que permitem você receber quanto você quiser. Você estabelece quanto você quer desembolsar por mês, mas do INSS, realmente, hoje, o valor máximo seria 6.400 e uma besteirinha. Não dá para ganhar mais do que isso. Mas existe possibilidade de adotar regimes complementares que deixariam você com um valor maior. E vale a pena fazer a previdência privada? É uma pergunta que todo mundo se faz, principalmente essa geração mais jovem, que a grande maioria é autônoma, não vive mais desse regime seletista. Hoje em dia, muita gente é MEI, vive desse tipo de profissão. Vale a pena fazer uma previdência privada a partir de que idade? Olha, você está com uma audiência muito prestigiada, viu? Grande amigo nosso, irmão, doutor Totti Marques, lá de Itabira, do nosso sertão do Pajeú, está aqui com a gente, aqui registrando o voto dele. Everton Gaio, Diogão está por aqui também. Matheus, muita gente boa passando por aqui. Olha, Roberta. Muito bom, adorando esse prestígio dessa live. Muito obrigada e um beijo a todos. Rayana, lá de Garanhuns. Você está com audiência boa, viu? Sua audiência é retada. Matheus Macedo também por aqui com a gente.
Veja, de uma forma geral, o grande segredo da vida e dos investimentos, a palavra-chave é diversificação. Você esperar só a aposentadoria do INSS como meio de vida lá na frente, colocar todas as bolas num cesto só, todos os ovos num cesto só, não deve ser, talvez, a melhor alternativa. Então, quem tem condições e pretensão de ganhar mais do que o teto do INSS, tem que se valer de possibilidades. Previdência privada seria uma delas, sem dúvida alguma. Uma outra possibilidade é de diversificar no mercado de capitais. Tem gente que prefere colocar dinheiro na bolsa e viver de dividendos. Mas a previdência privada é, sim, um dos mecanismos interessantes para quem está pensando no médio e longo prazo. Sem dúvida alguma, pode ser interessante. Agora, tem que, na verdade, não é toda a previdência privada que é interessante. Você tem que, na verdade, analisar caso a caso também. Porque tem previdência que cobra taxa de carregamento, que cobra taxa de administração elevada. Vale a pena fazer uma pesquisa de mercado interessante para que você possa contratar aquela que vai representar lá na frente a maior retribuição possível. E só para a gente fechar, a partir de que idade a pessoa deve começar a fazer? Olha, eu recomendo pensar em aposentadoria desde que sai da barriga. Nasceu, é importante que os pais, quando têm possibilidade, já planejem ali aquela vida previdenciária daquele bebê. Quanto mais cedo eu começo a juntar, menos tempo eu vou precisar levar para chegar naquele valor que eventualmente me garanta uma segurança financeira. Mas para quem, na verdade, é jovem, essa coisa toda, eu acho que o time, assim, o start tem que acontecer pelo menos até os 18 anos de idade. É bom lembrar disso. Quanto mais cedo eu passar a acumular, mais cedo eu vou poder sair do mercado para viver do que eventualmente acumulei. Então, o grande segredo, além de diversificação, é, quando possível, começar cedo. Marcela é uma sortuda de ter uma mãe como você, que certamente começou a poupar para ela desde a barriga. Quando você engravidou, Marcela já deve ter um patrimônio desse tamanho, entendeu? Da mãe dela, que é cuidadosa com ela. Patrimônio, ela tem, que é a mãe dela e o pai, graças a Deus. Agora, vamos conversar sobre... Deixa eu saudar aqui meu irmão Pedro Avelino, que passou aqui pela live aqui agora. Pedrão, beijo para Pedro. Pedro, beijo grande. Faz tempo que eu não vejo Pedro. Pedro é um querido, agora... querido. É um querido, muito querido ele, muito legal. Agora, vamos lá. Eu quero falar exatamente sobre isso. Tem muitos advogados aqui nos assistindo. Eu estou vendo que tem toda a classe lhe apoiando. Eu sei que você é uma pessoa que andou muito por Brasília. Nessa parte, quando você começou a se destacar nessa área previdenciária e tributária e constitucional também, que a gente também poderia fazer uma live sobre essa questão tributária que está em voga agora, o direito tributário, essa reforma tributária do Brasil, que nunca sai, nunca anda. Enfim, teria infinitos assuntos. A gente resolveu a previdenciária hoje porque é um assunto também que é caro a muita gente, o bolso do trabalhador brasileiro. Mas a gente hoje vai falar, dedicar uma parte da live sobre essa questão da sua profissão. Você também resolveu agora dar uma nova missão à sua vida e decidiu ser candidato à presidência da OAB pela oposição. E eu quero aproveitar que tantos colegas aqui e falar como é que aconteceu isso. Foi por essas andanças todas em Brasília que você viu essa sua vocação política? Como é que aconteceu essa decisão assim? Não, vou ser candidata à presidência da OAB, vou representar a minha classe em Pernambuco. Como ocorreu isso? Roberta, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Eu sou instado sobre isso praticamente diuturnamente e é sempre um prazer falar sobre essa matéria. Eu queria saudar minha sócia, a doutora Luana, está por aqui. Meu irmão Cadi está por aqui também, interagindo na live toda. E eu te falo com muita tranquilidade, ninguém é candidato de si próprio. Não pode ser assim, eu quero ser candidato e eu vou ser candidato. Na verdade, é uma convocação que você recebe de uma legião de advogados e advogadas de todo o estado de Pernambuco que tinha um sentimento represado de longa data, que, na verdade, estava na hora de acabar com essa história de mais do mesmo. O que a gente chama aqui, na verdade, dos bastidores, é que a nossa instituição, a nível local, implementou uma verdadeira dança das cadeiras, que basicamente agora é tu, depois é tu, depois é tu, esqueceu de combinar com a classe. Na próxima agora já vem o filho de Beltrano, depois é o sobrinho de Cicrano, e não estão combinando, na verdade, com a classe, que é efetivamente quem decide os rumos da instituição. Então, de uma forma geral, acho que no final de 2019, eu recebi uma grande convocação de centenas de advogados pernambucanos, no sentido de que era, sim, necessário alguém com coragem, alguém com brio, para realmente comprar uma briga em favor da advocacia pernambucana. Alguém se colocasse à disposição para apresentar um rumo novo para a instituição. A advocacia aqui hoje em Pernambuco, eu falo que ela está precarizada, ela está uberizada, ela está abandonada em muitos sentidos. Assim, eu não tenho absolutamente nada contra os gestores. Boa parte deles, inclusive, são meus amigos pessoais.
Acabar aqui a live, vou ligar, dar risada, contar a história e tal. Mas a gente não pode fechar os olhos para o óbvio. Tem muitas pessoas que hoje, Roberta, terminam a faculdade de Direito e não conseguem alocação no mercado. E vão buscar ali, talvez... Nada, não estou diminuindo aqui quem faz Uber, não. Tá meu sócio Haroldo, Tiago por aqui também. Muita gente boa participando. Então, o que a gente percebe é que a instituição, de algum tempo para cá, ela passou muitas vezes a representar os interesses dos grandes escritórios. E está esquecendo dessa grande base de advogados recém-formados que não consegue inserção no mercado de trabalho e a gente entende que a OAB poderia atuar tranquilamente como um acolhedor. Ela poderia funcionar a título de exemplo, para quem acabou de se formar, fez o juramento, ela podia proporcionar, a título de exemplo, um mês de acolhimento, proporcionando uma imersão prática a esses advogados que acabaram de terminar a faculdade, propiciando network com magistrados, com o Ministério Público, com colegas mais experientes, tendo aulas práticas daquele segmento da advocacia que ele tem paixão, para onde ele quer atuar. E o que a gente percebe hoje é que a instituição, a preocupação dela básica é arrecadar. E quando a gente vai olhar o que está sendo feito com o dinheiro dos advogados, a gente tem uma discordância assim, flagrante. O que eu vejo muito hoje é uma preocupação em cada um aparecer. Não pode ver uma câmera que o pessoal fica procurando os holofotes disso ou daquilo. E uma preocupação cada vez menor, efetivamente, com os interesses, com os anseios da classe. Então, precisava de alguém com coragem, precisava de alguém com altivez, não para desafiar o pessoal, mas para mostrar que não só aquele grupo sabe gerir instituição. Então, a gente tem uma grande expertise enquanto gestor, tive uma grande honra de gerir a entidade local de advogados previdenciaristas, ao lado de uma grande líder chamada Rosete Soares, uma grande amiga. Tive a oportunidade de ocupar posições de relevância também na gestão de entidades nacionais ligadas ao direito previdenciário, sempre com muita altivez, comprando brigas, sim, quando é necessário, mas usando de diplomacia, de diálogo institucional para resolver boa parte dos problemas. Então, eu digo a você que a advocacia previdenciária pernambucana, ela pode ser dividida aí, um grande divisor de águas é o surgimento da associação. Até então, a gente dependia de uma comissão de seguridade que se via os interesses, muitas vezes, de um ou dois escritórios. Então, de uma forma geral, esse sentimento de renovação que eu te conto aqui hoje, que eu falo um pouquinho para você ali hoje, ele não é um sentimento de Almi, porque ninguém é candidato de si próprio. É um sentimento geral da classe, segundo as pesquisas de opinião a que a gente teve acesso. O sentimento de renovação hoje suplanta aí os interesses de mais de 60% da advocacia pernambucana. Então, é o grande desafio, o maior desafio da minha vida. Vou percorrê-lo com muita honradez, sem falar mal de ninguém, sem falar disso ou daquilo, com uma pauta propositiva, com uma pauta limpa, para que a advocacia possa, no tempo certo, escolher qual o caminho que ela quer seguir. Se ela quer continuar com as mesmas pessoas e fazendo exatamente o mesmo, ou se ela quer apontar para uma nova direção. Essa nova direção em que reconhece os acertos que foram feitos, que foram acatados ao longo dos anos, mas que aponta os defeitos e aponta um novo horizonte para que essa classe possa recuperar o respeito, possa recuperar a dignidade que tanto sonha. Ô, doutor Almir, as pessoas perguntam... Eita, peraí, que eu mexi aqui, que agora o negócio... Doutor Almir, as pessoas, geralmente os advogados, reclamam muito da anuidade da OAB. Todos dizem que é muito caro. O advogado paga muito pela anuidade. E o que é que o senhor promete, se o senhor for presidente da OAB, para os advogados hoje que dizem que pagam muito e ganham pouco em contrapartida por ser membros da OAB? Olha, eu queria saudar aqui, tu desculpa que eu interrompo muito, mas tem tanta gente especial passando pela live que eu não posso deixar de salvar. Viviane Guimarães, uma querida amiga, está por aqui com a gente também, querendo renovar muito também. Minha amiga Branca Góes. Branca Góes está aí, eu não vi Branca Góes, não está aparecendo aqui para mim. Branca Góes está dizendo que Cadi está do lado certo. Eu tenho certeza disso, que ele está do lado certo. Camilinha está por aqui com a gente. Eita, danada, aqui foi. Gabi está por aqui. Totti Marques, meu irmão. Camila Barros, Haroldo, meu sócio, já falei. Tiagão. Muita gente. Camilinha está por aqui também. Muita gente boa passando aqui pela live. Eu baguncei aqui, eu vou dar um oi para ver se sai aqui a tela rapidinho, tá? É porque tá um bagunçado também. O meu aparece tanta gente, é tanto coração. Duarte, um dos melhores advogados do Brasil, está com a gente. Quem apareceu aí que eu não vi? Beijo, Pietrão. André Lima também, muita gente boa. Então, tu perguntou alguma coisa agora e eu fugi da pergunta. Fala aí de novo, Roberto. Fugiu, porque essa pergunta é muito importante. Essa pergunta não pode fugir, não. Não. Já sei o que é. Deixa eu lembrei. Anuidade.
Eu tenho uma Não, filha fica tranquila. advogada que vai estar aqui na live, inclusive, Marcela Jungmann Rodrigues. Ela reclama muito essa anuidade, que é caríssima da OAB. E muito advogado diz que não aguenta pagar tão caro pela anuidade e que, em contrapartida, a ordem não dá o que deveria dar. Então, eu estou fazendo voz aqui, não só dela, mas de muitos advogados que acham que pagam muito caro pela OAB. E o que Sim. é que você, como senhor, desculpa, como É pré-candidato, você. É você mesmo. Não tem negócio de vou senhor, chamar nada você aqui, é porque nem é muito formalidade. novo, é muito novo, É é um muito novo. menino. Então tá, como é que você, o senhor, vamos chamar o senhor porque eu mantenho respeito com todos os meus entrevistados, pretende diminuir, se pretende diminuir essa anuidade, e o que é que pode entregar em contrapartida se for eleito presidente da OAB? Porque é uma coisa que realmente todos os advogados, porque eu sei que nem todo mundo faz parte de um grande escritório de advocacia, e pesa no bolso muito do advogado hoje pagar essa anuidade. Roberta, alguns advogados têm a seguinte escolha, o seguinte dilema. Eu pago anuidade ou eu compro uma feira básica para viver durante o mês? E, logicamente, num dilema como esse, certamente, com o apoio do futuro candidato à presidência, pré-candidato, ele tem que escolher, sem dúvida alguma, cesta básica. Ele tem que escolher alimentar a família dele. A instituição, de uma forma geral, ela cobra uma anuidade que, apesar de não ser uma das mais caras do Brasil, ela realmente, para a realidade do advogado pernambucano, ela é muito baixa para alguns e é elevadíssima para outros. Então, assim, para a gente, eu posso dizer a você que a gente consegue pagar a anuidade. Para Pedro, para Maria, para José, também conseguem pagar. Mas a grande maioria da advocacia pernambucana hoje, mais de 50%, não consegue sequer pagar o valor da anuidade de aproximadamente R$ 850. Vai baixar a anuidade a partir do ano que vem? Com certeza. Com certeza. Agora, não vai baixar para quem não precisa que baixe. Tem escritórios que têm 800 advogados, 900 advogados, 1.000 advogados. Esses, na verdade, pagam até pouco para o que realmente tem de rendimento. Então, vamos implantar uma anuidade, isso é o que defende o nosso movimento, baseado na capacidade contributiva. Que quem eventualmente consegue pagar esse valor sem problema nenhum, vai pagar esse valor. Mas aqueles que eventualmente estão no começo da vida, aqueles que eventualmente, mesmo não estando no começo da vida, estão passando por dificuldades financeiras, estão sem cliente por conta da pandemia, estão com dificuldade por conta de um problema de saúde na casa, não estão conseguindo oferir honorários em patamar suficiente para ter uma vida digna, para esses, vamos ter uma anuidade diferenciada. E a palavra-chave é capacidade contributiva. Além disso, a gente também vai propiciar que mesmo aqueles advogados com mais condição, os ricos, milionários, se quiserem, também podem pagar um valor menor. Mas vai ter uma condição, uma contrapartida. A gente vai associar você ter uma anuidade menor à qualificação profissional. Eu não posso contar ainda em detalhes como é que a gente vai fazer, porque senão o pessoal copia e diz que já foram eles. Estou aqui registrando 19h43, no dia 25 de maio de 2021. Estou falando desse tempo porque amanhã o pessoal anuncia e diz: Almir falou, mas a gente já vinha pensando exatamente nisso. Mas vamos implantar duas sistemáticas diferentes para anuidade. Número 1, anuidade baseada na capacidade contributiva. Eu não posso tratar da mesma forma aquele anuidade que recebe de honorários no ano todo R$ 2.000 e tratar da mesma forma aquele que recebe por mês R$ 1 milhão. Então, aquele que eventualmente não consegue oferir honorários durante o curso do ano civil, que suplantem, por exemplo, o limite de isenção do imposto de renda, esses vão ter uma anuidade desse tamanho, pequenininha. Já aqueles ricos milionários que estão à frente da instituição e que querem se eternizar nela, para esses o valor vai ser cobrado exatamente como está hoje. Porque esses têm condição de pagar sim e, logicamente, a capacidade contributiva deles também vai ser levada em consideração. Então, tem duas sistemáticas para anuidade. Capacidade contributiva é uma e qualificação como condição para ter uma redução é a segunda. Mas vamos ter, sem dúvida alguma, te falo com toda a propriedade do mundo, uma anuidade muito mais baixa, acredito que é a menor do Brasil, a partir de 2022. Outra reclamação grande da classe geralmente acontece no interior, porque na capital é mais fácil, o advogado realmente circula bastante, é mais acolhido, mas no interior, muitas vezes, eles não têm esse acolhimento que acontece na capital. Por exemplo, fica só o juiz, o advogado não consegue chegar até o juiz, às vezes não tem uma sala onde ficar,
não tem um espaço, porque aqui não, no fórum você tem uma sala para o advogado, mas no interior acontece muito de o advogado sequer ser recebido. A autoridade judicial chega lá e diz, não, não quero receber, deixa o advogado para lá. Como é que vocês pretendem dar suporte para os advogados que atuam no interior do Estado? Olha, parece que eu combinei com você a temática da live aqui, porque é o seguinte, a gente nem falou sobre temática, mas só vem pergunta boa para a gente matar no peito e fazer um golaço, assim, de uma forma geral. E eu queria também responder perguntas depois das pessoas que estão aqui nos instando sobre isso. Porque Pois é, porque eu não estou vendo, mas minhas perguntas sumiram aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou dar, para a gente não perder aqui a pergunta não subir, mas Cadito perguntou para a gente sobre o pessoal que está inadimplente, tá? E a gente tem uma crítica com relação a isso muito grande, assim, é muito... Sim, essa questão da inadimplência eu quero falar, depois eu quero falar a questão da mulher, porque a gente tem 15 minutos, a gente tem que fechar esses assuntos todos. Deixa eu te falar. Mas vamos falar sobre essa questão do advogado do interior, porque a gente acaba falando muito sobre esses advogados corporativistas. Se o Roberto esquecer de perguntar, eu esquecer de falar, você bota a mensagem de novo, que eu tenho um recado muito especial para quem está devendo para a instituição. O advogado do interior, Roberto, ele é tido porque, por alguns que estão na capital, na cúpula, os cardeais, como advocacia de segunda categoria. Eles só lembram do advogado do interior na época da votação. Aí exatamente. Interior, entendeu? Até a Zé Gotinha vai para o interior para vacinar o pessoal, entendeu? Então, assim, é um negócio, assim, impressionante. Às vezes sequer eles têm uma sala no fórum lá para ficar, para ser recebido. É muito complicado. Tem representante de instituição que está conhecendo agora as subseccionais. Nunca tinha ido na vida. Agora, como é ano eleitoral, estão, de uma forma geral, eles estão buscando visitar, dizendo que está tudo ótimo, maravilhoso, mostrando o que estão fazendo e tudo mais. Então, a gente pensa num programa em que a OAB estadual esteja presente na vida do advogado interiorano o ano todo. E para mostrar que isso vai acontecer, a gente vai tirar do papel o projeto OAB itinerante, em que a OAB estadual vai transferir a sede para cada uma das subseccionais pelo menos uma vez durante o ano, geralmente na semana do aniversário da cidade, que é uma data simbólica, para que a gente possa, junto com a subseccional, percorrer delegacia, fórum, prefeitura da cidade, onde tem serviço em favor da advocacia, a gente vai percorrer para fiscalizar prerrogativas, para fiscalizar celeridade processual, para fiscalizar como é que o servidor, como é que o magistrado está atendendo o advogado daquela localidade. Então, de uma forma geral, se eu deixo tudo isso no colo da subseccional, eles não conseguem dar vazão, Roberta, porque a estrutura é bem pequenininha. Uma subseccional recebe, às vezes, por mês, para manter ali uma estrutura de 10, 15 municípios, a estadual manda para eles R$1.000, R$1.500. Não paga nem a gasolina, muitas vezes, para deslocar esses municípios todos. Então, vamos prestigiar as subseccionais, é isso que o nosso movimento defende, mas mais do que isso, vamos estar presente não virtualmente, vamos estar fisicamente nas subseccionais para ajudar a subseccional no trabalho de fiscalização, de cumprimento das prerrogativas profissionais e, mais do que isso, na cortesia, na urbanidade que o Poder Judiciário, que o Ministério Público tem que ter com a advocacia. É bom lembrar que muito advogado se sente inferior. Ah, não, doutor, o juiz, o Ministério Público não tem hierarquia nem subordinação. A gente tem que tratar eles com respeito, que é devido também deles com relação a gente. Não é razoável você ter um processo que está 4, 5 anos esperando por uma sentença. E não cabe ao advogado daquele processo representar o juiz, não. A OAB que tem que tomar partido. A OAB que tem que tomar as dores da advocacia. Porque uma prerrogativa violada daquele advogado não é só daquele advogado. O juiz não faz aquilo só com aquele advogado. Ele está fazendo com toda a classe que eventualmente atua naquela localidade. Então, a partir de 2022, a gente pensa num OAB que cumpre as brigas reais da advocacia. Eu não tenho um rabo preso com absolutamente ninguém, Roberta. Ninguém. Então, trato todo mundo com respeito, com diplomacia. Mas teve um advogado ofendido por quem quer que seja, o dedo em riste vale para qualquer um, para o desembargador, para o ministro, e não só quando é o policial militar. Porque quando é um policial militar, os representantes da instituição chegam lá, dedo em riste, você fez isso ou aquilo. Mas quando é uma autoridade, um ministro, um desembargador, todo mundo manda um ofício. Olha, não gostamos da sua atitude. Então, tem que tratar com igualdade. Se violou prerrogativa, merece o mesmo tratamento da advocacia. Então, vamos inaugurar um modelo inédito também, em que essas autoridades, a gente vai sair da defesa. Porque hoje é o seguinte, a OAB só age quando um advogado leva uma pancada, isso no sentido figurado. Vamos partir para o ataque também, vamos nos antecipar a esses ataques vindo de autoridade e atacar também por meio das medidas judiciais cabíveis. A gente teve um exemplo agora numa vara federal que não funcionava de longa data. A OAB não fazia nada. Eu fui e coloquei num grupo, pessoal, é o seguinte, o nosso movimento defende isso. A partir de 1 de janeiro de 2022,
fiquem tranquilos que o primeiro ato da gestão vai ser levar o conhecimento do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, de quem for de direito, o que está acontecendo nesse juízo aqui. Rapaz, no outro dia, a OAB foi, não precisa esperar por mim, a gente vai aqui e já faz aqui. Aí representou juiz, representou juíza, e atitudes concretas para resolver o problema da vara terminaram por acontecer. Mas se não fosse a gente para comprar a briga e dizer que ia fazer, o pessoal não ia fazer nunca, não. Se não tivesse ano eleitoral e tivesse tudo do mesmo jeito, não iam fazer nunca. Ia ficar exatamente desse jeito. Então tem que ter alguém que saiba dialogar? Tem. Tem que ter alguém com diplomacia institucional? Tem que ter também. Mas chega num momento que se você não compra briga e tem peito e coragem para bater na mesa, nada acontece em favor da advocacia. Essa coragem, esse peito eu tenho, Roberta. E eu vou demonstrar isso. Tá dizendo que tá faltando coragem e peito do outro lado, é isso, é? Não tenho dúvida alguma, porque basicamente é o seguinte, quem está na gestão muitas vezes tem medo. Eita, rapaz, desembargador tal, como é que eu vou falar dele aqui? Porque eu tenho um processo lá, se eu representar ele, ele vai descontar nos meus processos. Então, assim, de uma forma geral, quem está na gestão muitas vezes tem um pouco de receio de tomar uma medida mais incisiva e eventualmente ser prejudicado na advocacia privada dele. Olha, quem se coloca à disposição para gerir não pode ter medo, não. Não pode ter peito, não. Tem que respeitar absolutamente todo mundo, mas tem que saber o time para comprar brigas. Eu acho que o tribunal, a relação institucional da OAB hoje com o Tribunal de Justiça está muito desgastada. E eu acho que por culpa recíproca. Tem culpa da OAB e tem culpa do tribunal também. Vamos resgatar esse relacionamento a partir de 2022. E eu garanto a você que a gente vai ter uma OAB muito mais respeitada, vai ter uma advocacia com a credibilidade sendo retomada aos pouquinhos. Porque não é varinha mágica assim, que chegou lá, me sentou e eventualmente muda tudo do dia para a noite. Não, isso não existe. É fruto de construção, é fruto de diálogo e é fruto de atitudes mais duras também quando for necessário. Aos pouquinhos a advocacia vai recuperar sua credibilidade, vai recuperar seu respeito, não só do judiciário, mas de toda a sociedade. Agora, como é que vai ser essa questão da anuidade que você falou? Porque a inadimplência é muito grande hoje na OAB, exatamente por ser essa anuidade tão cara de R$ 800, que para muitos pesa no bolso. Muitos também não querem pagar porque acham que não vale a pena e vai deixando para lá, porque sabe quando chega em época de eleição, exatamente existe aquela anistia, vamos dizer assim. Existe um pagamento porque todo mundo sabe que vai acontecer a anistia para que as pessoas votem. Acontece muito isso em ano eleitoral. Como é que você vê essa questão da inadimplência dos advogados? Anistia não tem, não. O que tem na prática é o seguinte: em ano eleitoral, alguns atores, e eu falo dos dois lados, para ser justo com relação a isso, eu nunca disputei uma eleição na condição de protagonista, sempre como coadjuvante. Mas, de uma forma geral, o que acontece? Alguns representantes de chapas costumam lá, tu tá devendo, é? Rapaz, tô precisando do teu voto. Vê lá quanto tu tá devendo, tira o boleto e paga a anuidade da pessoa. Muito parecido com a política partidária. Muitos fazem isso. Do nosso lado, eu garanto que isso não vai acontecer em hipótese alguma. Mas estamos fiscalizando bem direitinho, em minúcias, para que também isso não aconteça do outro lado, para que a gente tenha uma paridade de armas. Então, a gente tem uma pauta histórica voltada para o advogado inadimplente, mesmo sabendo que ele não vota. Eu poderia estar aqui, Roberto, não preocupado com o advogado inadimplente. Ele não vota mesmo, é irrelevante essa coisa toda, mas não, todos são advogados. Ninguém deixou de pagar por sacanagem. Um ou outro só pode ter esquecido uma coisa ou outra, tal, mas ninguém deixa de pagar anuidade por sacanagem. Deve estar passando por um momento difícil. E a OAB, muitas vezes, não é sensível nesses momentos, Roberto. O que a gente percebe é que a OAB sai executando todo mundo de forma indiscriminada. Está devendo execução, está devendo execução. Se não pagar, eu bloqueio seu carro, bloqueio conta, uma confusão danada. Antes de, eventualmente, executar qualquer colega, antes de ir para cima de um colega que eu deveria ter o mesmo respeito que ele tem reciprocamente por nós, a gente vai tentar dialogar, vai debater, vai conversar, vai chamar para verificar o que está acontecendo, e as execuções passam a ser movidas apenas em último caso, quando não tem instância realmente para diálogo, para tentar resolver aquele débito. E mais do que isso, o que a gente vê, e vai amanhã até protocolar um pedido na OAB sobre isso, eu não posso antecipar sobre o que é ainda, senão o pessoal se antecipa hoje e diz que já estavam sabendo também. Amanhã a gente vai protocolar uma pauta na OAB Pernambuco voltada para os advogados inadimplentes, tá? A gente tem uma medida muito especial para essas pessoas que estão sendo executadas de forma indiscriminada, que a OAB, infelizmente, em tempos de pandemia, na nossa visão, não tem sido sensível. Eu não quero aqui ser demagogo e dizer que, eventualmente, a OAB não tem que executar. Veja, dentro do prazo prescricional, se ela não executa, pode, inclusive, o gestor ser responsabilizado.
mas dá para fazer a mesma coisa de outro jeito, sem onerar a vida de um advogado que está passando por dificuldade em tempos de pandemia. Então, amanhã tem uma novidade especial para o advogado que está inadimplente, que está sendo executado pela OAB. Eu tenho uma fórmula aí que a gente vai propor, e eu tenho certeza que a OAB ela vai aderir, porque é muita insensibilidade executar quase 2.000 advogados em tempo de pandemia. A gente ainda não pode saber, né? A gente não pode saber o que É é. porque o que acontece é o seguinte, Roberto, eu gosto muito do pessoal do outro lado, são meus amigos de forma geral e tal, mas o pessoal às vezes se esquece, pelo menos de mandar um oi, obrigado, de ser grato, entendeu? Porque tudo que a gente fala que vai fazer, eles copiam, já fazem e dizem, na verdade, que foram eles. Então, nem o crédito a gente ganha, né? Então, antes eu dava a dica do que a gente vai fazer, eles faziam, eu ficava, na verdade, com uma cara desse tamanho. Pô, velho, nem o crédito a gente ganhou aqui da questão. Aí agora, antes de dizer o que a gente vai fazer, a gente registra primeiro, porque quando vierem e fizerem, pelo menos foi por conta da nossa iniciativa. Não que eu queira ser o pai de absolutamente nada, mas não dá para você ser também enganado pelo outro lado, de fazer só em tempos de eleição e querer dizer, né, a gente já tinha pensado nisso há 5 anos, a gente só está executando agora, porque só deu tempo de fazer agora. Então, se tivesse lealdade recíproca, eu contava agora com a maior tranquilidade, mas agora a gente está mais seguro, está primeiro registrando publicamente o que a gente está pedindo, para que quando vier a ser acolhido, pelo menos o crédito, o movimento ganhe. Está fazendo muito bem para a OAB esse movimento. Assim, eu repito mais uma vez, eu tenho um carinho muito grande no campo pessoal pelos gestores. Tem muita coisa boa que eles fizeram. Só tem coisa ruim não, tá, Roberto? Tem muita coisa boa. Não vou citar nominalmente ninguém, porque senão eu vou esquecer. Ô, doutor Almir, tá travando um pouquinho. Deixa eu ver, acho que entrou alguma ligação aí. Melhorou? Tá ouvindo? Não, pera aí. Não, só repetindo, tem muita gente boa lá, tá? Para que a gente não seja injusto e generalista, tá? Ninguém presta tal. Ou tem muita gente boa. Um dos caras que eu mais gosto da OAB é o tesoureiro, inclusive, entendeu? Eu gosto muito do tesoureiro, acho que é uma pessoa séria, correta, comprometida. Pode estar errando ali com relação ao time de algumas coisas, mas é uma pessoa boa. Mas, assim, de uma forma geral, a gente passou a se cercar de cautelas agora, porque se a gente coloca uma coisa e eles fazem, parece que, na verdade, a gente está falando sozinho, né? Que está falando depois que fizeram já, quando, na verdade, muita coisa não é de Almir, mas parte do nosso movimento. Vamos correr, porque a gente tem 4 minutinhos e vai acabar a live. E eu preciso falar Mas sobre eu a entro de questão da novo. mulher. Eu vou entrar de novo. Se fechar a live, eu entro de novo. Eu preciso falar sobre a questão da mulher. O lado de lá quase coloca uma mulher para ser candidata, que seria a Ingrid Zanella, que é a atual vice-presidente, mas, pelo que eu soube de última hora, não vai ser mais a candidata. E eles estão ainda com o nome, não está fechado ainda, mas parece que vai ser o doutor Fernando Ribeiro, mas também não tenho certeza. Eles não fecharam, não bateram o martelo ainda 100%. Mas tudo indica que será ele, o atual presidente da CAAP. Mas acabaram não colocando uma mulher como se previa ou se esperava que fosse uma mulher. Como é que o senhor vê essa falta de ter uma mulher à frente do comando da OAB? Pernambuco nunca teve uma mulher na presidência da OAB. Começou a ponderação em relação a isso, OAB Pernambuco. Olha, eu queria, inclusive, saudar, eu geralmente não costumo citar nominalmente ninguém, mas hoje é aniversário, inclusive, da colega Ingrid Zanella, que é a vice-presidente da instituição, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, considero como amiga, então fico o registro aí dos parabéns para ela. A gente ficou sabendo Parabéns, pela imprensa, Ingrid, também. Ingrid, eu um beijo, querida. A possibilidade de participar de um debate com ela aqui, que a OAB me convidou, e eu participei com ela. Parabéns, Ingrid. É uma querida, uma pessoa muito séria e correta. E assim, a gente ficou sabendo pela imprensa também que ela não seria mais candidata. Acho que ela não se pronunciou ainda, eu estava torcendo muito por ela. Acho que os dois pré-candidatos da situação são nomes muito bons. Inclusive, era bom que os dois fossem candidatos, assim, porque aparentemente os projetos não são semelhantes, são diferentes, mas efetivamente, pelo que a gente acompanhou pela imprensa, a doutora Ingrid não vai mais ser candidata e o presidente da ACAAP deve ser o candidato. Vai ser difícil de explicar, porque assim, se levantou uma bandeira que precisava de uma mulher, de uma mulher, de uma mulher, de uma mulher. Olha, se o pessoal está há 15 anos e até hoje não deu a vez para a mulher, ou entende que a mulher nunca foi protagonista, acho que o erro está com eles, né? Aparentemente, porque assim, esse discurso de uma mulher na cabeça da chapa, eu acho que ele é legítimo. Eu também defendo que as mulheres sejam protagonistas, mas muitas vezes não é ser a cabeça da chapa que vai trazer o protagonismo para a pauta da mulher advogada. O que a gente colocou com tranquilidade é que estava muito pronto para debater com a candidata A, com o candidato B ou com o candidato C,
Porque é muito fácil de falar, eu sou mulher, você tem que votar em mulher. Eu sou homem, você tem que votar em homem. Eu acho que esse debate fica muito raso, superficial. Vamos falar de propostas. Quais são as tuas para a mulher advogada? Eu tive a oportunidade de falar aqui na última live que eu fiz com a professora Fernanda Rezende, acho que de 5 ou 6 propostas para a mulher advogada, que eu nunca escutei nenhuma proposta do outro lado para a mulher advogada. Então, eu estava muito seguro no debate, torcendo por ela, inclusive, muito pronto, bem afiado para debater sobre a mulher advogada, mas, infelizmente, eu acho que não vai ter mais aí esse debate. E qual seria a sua pauta para a mulher advogada? Porque agora quem está querendo saber sou eu, porque é uma coisa que realmente me preocupa, porque eu tenho uma filha mulher advogada, ela inclusive trabalhou um tempo no escritório que todas as mulheres eram advogadas, foi no escritório de Gisele Martorelli, todo mundo lá era mulher e era advogada. Então, eu fiquei realmente surpresa. Agora, quero saber qual é a pauta para a mulher advogada. Eu acho que muitas mulheres advogadas vão querer saber. Olha, a primeira questão eu peço sempre anuidade, porque assim, a anuidade vai ser ainda mais diferenciada para a mulher advogada. Então, vamos ter algo bem específico que a gente vai citar depois. Mas, de uma forma geral, a pauta da mulher advogada passa a ser decidida não por homens. As próprias mulheres advogadas é que vão ter, na verdade, um comitê representativo junto à direção e vão tratar diretamente com a direção as pautas que vão ser, na verdade, tratadas pela próxima gestão para a mulher advogada. Então, de uma forma geral, a gente vai ter uma fiscalização muito mais intensa nos escritórios, no tocante à questão da quando é que é sócio, quando é que não é sócio, porque muitos colegas, assim, e aí eu faço uma meia-culpa também, eles preferem na hora da contratação, vamos trazer uma mulher, porque ela não vai reclamar, não vai ter isso, ou não vai ter aquilo. Então, o que eu vejo é que, sobretudo, as mulheres advogadas são colocadas aí numa condição no contrato social que não representa o que realmente elas fazem no escritório, muitas vezes ganhando menos do que os homens para fazer o mesmo trabalho nesses escritórios. Então, paridade salarial, isso seria uma das coisas, né? Sim, sem dúvida alguma, vamos ter paridade salarial. A gente tem conhecimento de vários e vários escritórios que sequer respeitam essa temática, mas mais do que isso, Roberta, mais do que isso, a gente vai ter, na verdade, na próxima gestão, uma medida inédita a nível Brasil. A nossa chapa vai ter uma mulher advogada na condição de vice-presidente. Todos os atos de gestão, a partir do ano que vem, só são válidos se assinados conjuntamente pelo presidente e também pela vice-presidente, que obrigatoriamente, no nosso movimento, vai ser uma mulher advogada. Então, pela primeira vez na história, ela passa a ser gerida efetivamente por uma mulher, porque vai ser uma condição para a validade dos atos de gestão a subscrição pelo presidente e pela vice, que é uma mulher advogada. Então, de uma forma geral, além de ter, na verdade, a temática da mulher advogada debatida, discutida e aprovada por mulheres advogadas, que sabem exatamente onde o sapato aperta, que sabem exatamente onde estão os problemas, que sabem exatamente onde estão as soluções, vamos inaugurar uma gestão compartilhada, em que efetivamente uma mulher advogada, ela passa, na verdade, a ser a grande árbitra. Ela passa a ser efetivamente a pessoa que vai definir os rumos da mulher advogada no curso, né, do próximo mandato. Então, são vários pontos que a gente pode trazer aqui para você, mas não tenha dúvida alguma que um dos grandes pilares da próxima gestão, que começa em 22, se for a vontade da classe, um dos 5 pilares é a mulher advogada. O outro pilar seria a jovem advocacia, o outro a advocacia interiorana, o outro a democracia interna e outra transparência. Então, de uma forma geral, você pode ficar muito tranquila, Roberta, que o segmento da mulher advogada vai ser a grande prioridade ao lado desses 4 pontos na próxima gestão. Agora, para concluir, 2 perguntinhas para concluir rapidamente e responder. Quem será sua vice, já que vai ser uma mulher? E quando será o lançamento oficial da candidatura, uma vez que a eleição só é em novembro? Vamos terminar com essas dois furos. Olha, eu peço desculpa, tem muita gente ligando aqui, não sei se o pessoal sabe que eu estou na live aqui de uma forma geral. Eu te garanto que o movimento, assim, a Almi não decide absolutamente nada. Existe um movimento por trás, e esse movimento, a bem da verdade, é que toma as decisões. Existe um conselho deliberativo para tomar tudo isso. Eu tenho uma predileção muito grande pela professora Fernanda Rezende, que é uma querida amiga. Eu tenho aprendido muito com ela. Então, se eventualmente a gente tiver a candidatura confirmada, essa pré-candidatura, eu gostaria muito de contar com a Fernanda Rezende na vice. Ela me representa assim, ela é, além de grande no tamanho, ela é grande em ações, ela tem uma história com a advocacia que é brilhante, assim. Eu tenho um orgulho gigante dela. Então, se Deus já quiser... é um nome que a gente pode dizer que pode ser, está cotada para ser a vice. E quando seria o lançamento
oficial dessa candidatura? Olha, a gente vai lançar oficialmente o movimento no dia 1 de junho de 2021. Mas a candidatura oficial, eu só posso me colocar como candidato quando registra a chapa. Então, seria a partir do dia 15 de setembro de 2021. Até lá, temos aí 3 meses e um pouquinho para que a gente possa consolidar esse movimento. E, se Deus quiser, tem tudo para desencadear numa pré-candidatura. E eu vou ter muito orgulho, Roberta, se for vontade da classe, de servir a minha classe de advogados e advogadas ao longo dos próximos 3 anos. Estou muito feliz, entusiasmado, tenho aprendido muito todos os dias, muito, muito assim, numa intensidade. Se acabasse hoje, eu estava feliz. Imagino que vem pela frente ainda. Vem muita coisa boa vai acontecer. E eu tenho muito a agradecer a todo mundo que passou aqui pela live, que prestigiou aqui a gente, que conversou. A doutora Aline Maciel ficou interagindo com a gente, Branca Góes, Cadito, Everton. Mas o sentimento geral é que realmente, se a gente levar a live em consideração, é que essa chapa de renovação vai ter uma votação histórica. Vai ser uma votação que vai ser lembrada aí para sempre na história da nossa instituição. Mas eu estou muito seguro, muito confiante de que a gente está fazendo um trabalho limpo, certo, olhando para frente, sem falar mal de absolutamente ninguém. E isso tem contagiado positivamente a advocacia pernambucana. Luizinho está por aí também, grande amigo rubro-negro. Um beijo para a Tereza. Muita gente boa passou por aqui. Eu estou muito feliz mesmo com tudo que a gente tem construído. E agradeço a você pela oportunidade de trazer essas ponderações, sobretudo para a advocacia pernambucana. Doutor Almir, muito obrigada. Sucesso na sua missão, nessa missão que o senhor abraçou aí com carinho, está disposto a realmente ajudar a sua classe. Sucesso também no direito previdenciário, para a gente tirar essas dúvidas das pessoas que têm aí com relação a essa questão do direito previdenciário, que é sempre tão confusa para a gente, que é leigo e que precisa realmente ter uma ajuda dessas pessoas. Quem quiser também querer saber mais, pode entrar em contato pelas redes sociais, não é isso? Olha, não desliga não, tá? Lembrei aqui de uma pauta que é importantíssima. Eu queria só saudar Paulinho Príncipe, tá por aqui também, nosso grande líder lá de Serra Talhada, mas eu não faltei falar de uma besteirinha que para mim é importantíssimo. Estão disseminando aí, de uma forma geral, na sociedade pernambucana, sobretudo na advocacia pernambucana, que a Almir tem ligação político-partidária com A, B ou C. Então, assim, não acredite em fake news, tá, pessoal? Isso é o pessoal desesperado, que sabe que, infelizmente, vai ter que arrumar as coisas para desembarcar a partir de 1 de janeiro de 22. Então, pessoal, não adianta, fake news não cola, eleição de OAB, o pessoal é tudo inteligente, antenado, pesquisa, vai no Google. Então não tentem me colocar no colo do político A, B ou C. Isso não vai funcionar, vocês vão perder tempo. Então, fica o recado aí para quem está fazendo isso, estão fazendo de forma insistente, até roubou para ligar, que a Almir é ligada a fulano e tal. Não tenho nenhuma ligação político-partidária com absolutamente ninguém. Quero só respeito, porque eu estou respeitando muito o outro lado em todos os sentidos. Esse doutor Almir, essa campanha promete, pelo que eu estou vendo, promete. Mas a gente se fala em outras ocasiões. Ainda vai ter muito tempo daqui para lá, a gente vai ter outras lives, a gente vai conversar, tá bom? Sucesso, tá bom? Beijo. Boa Beijo campanha grande. aí, tá só nem começou ainda. Vai começar, a gente vai ter muito tempo para conversar e ter outras pautas. Tchau, tchau. Tá bom, boa noite a todos. Roberta. Obrigada. Tchau. Obrigada, Copergás, mais uma vez, por nos dar essa oportunidade de conversar com tanta gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.